Fala, galerinha da Bio! A aula de hoje é continuação das etapas da mitose. Estamos na segunda etapa, a metáfase. Vamos começar, gente, a segunda etapa da mitose, que é a metáfase, pelo nome. O nome meta quer dizer meio, então ó, meta, meio, e fase quer dizer fase. Então nesse caso quer dizer, gente, que é a fase do meio. É a fase meta, a fase do meio. Bom, tem muito aluno que pensa que chama fase do meio porque está na metade do processo. Não é por isso. Essa fase é chamada fase do meio porque observe o desenho, olha. Não existe mais a carioteca, não existe mais o núcleo, os cromossomos estão no citoplasma e estão alinhados no meio. Então essa fase se chama de metáfase por causa do alinhamento dos cromossomos no meio da célula. Por isso que o nome é metáfase. A primeira característica dessa etapa é o alinhamento dos cromossomos na placa equatorial. Pelo amor de Deus, a placa equatorial não é uma estrutura que existe, não, gente. É só um conceito. E quer dizer o que, Barnil, esse conceito? Quer dizer que é uma linha imaginária passando pelo meio da célula. Então, ó, os cromossomos estão alinhados no meio. Essa placa equatorial também pode ser chamada, nas provas, de placa metafásica. Então bota aqui, gente, placa equatorial ou placa metafásica. Placa equatorial ou placa metafásica. Bom, você lembra que na prófase as histonas e as condensinas começaram a enrolar o DNA bastante. Só que a condensação não é instantânea de uma hora para outra, é um processo que passa por várias etapas de condensação. Bom, quando chega na metáfase, os cromossomos alcançam o nível máximo de condensação cromossômica. Então observe, gente, que a segunda característica da metáfase é que ocorre, ó, a máxima condensação dos cromossomos. Você lembra que quem condensa os cromossomos são as condensinas e as histonas. Não tem nada a ver com o fuso mitótico, não tem nada a ver com os microtúbulos e com as tubulinas. Quem condensa são as histonas, e isso é importante. Por que, Barnil? Olha só, à medida que o cromossomo condensa, à medida que o DNA condensa, e condensa, e condensa, e condensa, ele fica cada vez mais compacto, porém fica cada vez mais espesso, cada vez mais grosso. Cada vez mais grosso. E isso permite que a gente visualize melhor o cromossomo nessa fase. Chama de cromossomo metafásico. É onde tem a máxima condensação. Porém, no laboratório, para a gente parar a célula, para poder estudar os cromossomos nessa fase, fica um pouco complicado. Porque eu vou chegar para a célula e dizer: Célula, pare aí, só para poder olhar seu cromossomo. bom, não é assim que funciona. Eu vou precisar de alguma substância que consiga parar o avanço das etapas, mas que não prejudique a condensação cromossômica. E existe essa substância? Existe uma categoria delas. E a mais comum é a colchicina. Colchicina. Nós chamamos essas substâncias de antimitóticas. Então a colchicina é um antimitótico. É um antimitótico natural. É extraída de plantas. Nesse caso, a colchicina, ela atua aonde, Barnil? Ela atua se prendendo nas tubulinas. E isso impede a formação dos microtúbulos. Então, Barnil, quer dizer que não vai ter a formação, ó, dos microtúbulos, que você já sabe o nome, vamos chamar de fuso mitótico. Mas vem cá, Barnil, impede o fuso mitótico, mas impede as histonas? Não. E isso fica fantástico. Para quê? Para estudar o cariótipo das espécies.
Então, para estudar o cariótipo, basta pegar uma célula que esteja em divisão celular ou induzir ela a entrar em divisão, colocar ela na colchicina, né, aplicar a colchicina bloqueia o fuso, a divisão não prossegue, porém, os cromossomos continuam a condensar. E aí eles se tornam visíveis ao microscópio e dessa forma dá para fotografar eles, recortar a imagem e arrumar os cromossomos bonitinhos do maior para o menor, separando o par sexual e aos pares. Joia, gente? A gente chama isso aqui de estudo dos cromossomos ou estudo do cariótipo. Mas lembre que essa substância, ela bloqueia a divisão celular mitótica, bloqueia o fuso mitótico. Joia? Então quer dizer que eu posso bloquear uma mitose descontrolada, ou seja, o câncer. Então essas substâncias podem ser usadas no tratamento contra cânceres. E não é só a colchicina não, gente. Tem a colcemide, tem a vinblastina, vincristina, vinmetina. É uma família, é uma categoria de substâncias que podem atuar dessa forma. Bom, então combate ao câncer. Só que a colchicina, observou-se que ela tem poder anti-inflamatório, principalmente em pessoas que têm acúmulo de ácido úrico no corpo, porque o ácido úrico causa, gente, inflamação nas articulações, um tipo especial de artrite. E a colchicina, ela acaba sendo um anti-inflamatório que auxilia no tratamento da gota. Então, gente, ó, no combate à gota. A característica mais importante da metáfase vem agora, é a número 3. Observe que os cromossomos estão no máximo grau de condensação, isso eu já falei, mas eles estão alinhados um embaixo do outro, ó, gente. Lembra que esse cromossomo aqui, por exemplo, veio da mãe, esse daqui veio do pai, eles formam um par. Só que apesar de formar um par, eles não estão pareados, e isso é muito importante. Esse cromossomo, por exemplo, veio da mãe, esse daqui veio do pai. Eles também formam um par. Então eu tenho aqui esse par, eu tenho aqui esse outro par, porém nenhum deles está pareado. Então, galera, a terceira característica importante do processo é que na metáfase da mitose, os cromossomos estão duplicados, mas não estão pareados. Ó. Grifa isso aqui, eles não estão pareados. Bom, eu entendi isso, Barninho, mas eu não entendi a importância disso. Gente, a importância disso é o que vai acontecer a partir de agora. Se os cromossomos estão um embaixo do outro, então na próxima fase, que é a anáfase, vai ter a separação, ó, das cromátides irmãs para um lado e para o outro. Porque observe, se eles não estão pareados, esse cromossomo tem um centrômero preso no microtúbulo de um lado e preso no microtúbulo do outro. Então, essa cromátide está presa nesse polo e essa cromátide está presa no outro polo. Dessa forma, galerinha, o que vai acontecer na anáfase? Vai ter a separação das cromátides irmãs que são idênticas e por isso vai se formar duas células filhas idênticas. Se fosse aqui uma meiose, na meiose, você vai aprender isso depois, na meiose 1, os cromossomos estariam um ao lado do outro. Por exemplo, esse cromossomo estaria aqui, ó, do lado desse. E esse daqui estaria aqui, ó, do lado desse. Na hora de separar, ao invés de separar as cromátides irmãs, eu iria separar os pares. Aí a célula, ao invés de continuar com os 4 cromossomos, reduziria para 2 cromossomos. Por quê, Barninho? Porque o par seria separado na anáfase 1. Gente, essa é a principal diferença da mitose para a meiose. É por isso que a mitose é equacional, enquanto que a meiose, em especial a meiose 1, é reducional. Não esquece isso, valeu?